Então, nesta noite, vamos iniciar uma pequena mensagem que eu espero que nos edifique e que nos mantenha bem consoados a permanecer exortados na presença do Senhor. Amém. Então, eu pedi para os irmãos abrirem a palavra de Deus em 1 João, capítulo 1. Então, 1 João, capítulo 1, versículo 1. Espero que tenha dado tempo aos irmãos para terem chegado a 1 João. E diz o seguinte: o que era desde o princípio, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Porque a vida foi manifestada e nós a vimos. E testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. E estas coisas vos escrevemos para que o vosso gozo se cumpra. Então, João e todos os apóstolos, os discípulos de Jesus Cristo que estiveram com ele, nos testificam que estiveram com o verbo da vida, com a palavra da vida. Eles dizem que a sua comunhão era com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. E para que tenhamos comunhão, a sua igreja mantenha a comunhão, ela deve ser com Deus Pai e com Deus Filho. Amém. A vida eterna nos foi manifestada. E esta coisa, para que aconteça, a vida eterna em cada um de nós, para que possamos alcançar esse gozo, temos de permanecer nele e a sua palavra em nós a cada dia. Amém. No versículo 5. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos que Deus é luz. E não há nele treva nenhuma. Por isso Jesus Cristo disse aos seus discípulos e diante dos fariseus, ele dizia: eis que veio o príncipe do mundo e ele nada tem em mim. Então Deus é luz e não há treva alguma nele. E assim deve ser com cada um de nós, filhos de Deus. No versículo 6 diz: se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, nas más obras, em tudo o que é contrário à palavra e à natureza de Deus, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, somos exortados a permanecer na luz como ele está na luz. E para que mantenhamos a comunhão com Deus e com o seu Filho Jesus Cristo, devemos ser sensíveis para que o Espírito Santo nos possa impelir a cada dia, a cada momento, a cada circunstância, à comunhão com Deus Pai e com Deus Filho. Devemos permanecer firmes na direção do Espírito de Deus, diante da palavra da vida, que é a palavra de Deus, inspirada não por homens, mas originária no Espírito Santo de Deus. Porque já Paulo dizia em 1 Timóteo 1,15: fiel é esta palavra e digna de toda a aceitação. Por isso nós a aceitamos em nosso coração. Por isso nós determinamos vivê-la. Por isso nós temos de procurar ser luz neste mundo. Num mundo de trevas, temos de ser luz. Amém. No versículo 7. Mas se andarmos na luz, em santidade e em justiça, como ele não o está, e só assim, temos comunhão uns com os outros, comunhão no Espírito, comunhão na vida de Deus, na própria vida de Deus, e comunhão na palavra, isto é, na sã doutrina de Deus. E quando pecamos involuntariamente, Deus perdoa o nosso pecado e nos purifica de toda a injustiça,
pelo sangue de Jesus Cristo. O sangue tem o poder de nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado e de toda a transgressão. Há muitas pessoas que podem não acreditar na palavra de Deus. E muitos, quando nós tentamos falar o Evangelho, dizem: isso é palavra de homens. Mas o curioso, para que nós somos filhos de Deus e que Deus vai nos dando o entendimento, assim como o primeiro homem, Adão, pecou, saiu fora da comunhão com Deus para se tornar filho da ira, assim não os demais homens. Mas Deus é tão glorioso na sua multiforme sabedoria, no seu entendimento, no seu poder, na sua obra, que Ele determinou que era o próprio homem, assim como também caiu em desgraça, em pecado, também teria que ser o homem a sair dessa situação. E verdadeiramente foi o homem, só que foi o Filho do homem, o Verbo de Deus, o grande Deus que se fez homem, e tudo suportou como homem, para nos dar a eterna redenção pelo seu sangue. Por isso não foi a palavra escrita por anjos, ou por alguém que Deus tivesse mais determinado, mas teve que ser pelo homem, porque assim Deus o determinou no Filho do homem, Jesus Cristo. Amém. Então é por isso que pelo Espírito Deus deu a homens a direção, a inspiração, para que realmente escrevessem a palavra de Deus, no qual, para todo aquele que nos possa estar a ouvir e ainda tem dúvidas, que esta palavra é digna de aceitação e de verdadeiramente rendermos o coração ao Evangelho, à palavra de Deus. Se algum de nós não tem assim vivido na luz, é tempo de arrependimento. Iniciarmos o nosso estar na luz, pois Cristo é a luz do mundo, devemos estar nele, e as palavras dele em nós. Podemos querer dizer que é a luz da igreja, mas Jesus também é a luz do mundo. Mas ele é precisamente a luz da sua igreja, para que a sua igreja resplandeça na sua luz. Então a igreja está nele, tem que refletir a sua luz, para que se cumpra João 15, 20, o versículo, a parte B do versículo. Vamos lá abrir em João 15, agora não é 1 João, é João 15. Vamos ao Evangelho. O Senhor Jesus diz aos seus discípulos, somos nós, que amamos o Senhor em verdade e com sinceridade. Então diz o seguinte: lembrai-vos a palavra que eu vos disse, não é o ser maior que o Senhor. Se a mim perseguiram, também perseguirão a vós. Agora a parte B do versículo. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Como é que poderão guardar a nossa palavra? Certamente Deus só abre a porta à sua palavra àquele que reflete a sua luz, que irradia a sua luz, a luz de Cristo. A luz da sua natureza, a luz da sua palavra. Deixa esta pergunta. Será que estamos a ouvir a voz de Deus? Vejamos João 6, 47 a 59. Eu se calhar não vou ver os versículos todos, para não demorar muito tempo. João 6. Eu vou só começar pelo versículo 48, é a partir do 47. Portanto, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre, e o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Agora vamos ao versículo 57. O 53, aliás. Peço perdão, o 53. Jesus, pois, lhe disse: na verdade vos digo, se não comeres a carne do Filho do Homem e não beberes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos.
Então diz, se não morreres em mim para o pecado, e não receberes a minha justiça pelo meu sangue, não poderei morar em vós para vos dar vida. A carne representa realmente o seu corpo, a morte naquela cruz. Ele morreu, reconciliou-nos no corpo da sua morte naquela cruz. Então devemos manifestar morte. Para quê? Para que possamos refletir vida pelo seu sangue, pela sua justiça em cada um de nós. Para muitos que se dizem cristãos e filhos de Deus, deixo isto. Para que muitos possam entender ao Cristo fazer morada em nós. Então, Deus fez morada em nós, Cristo vive em nós, pelo seu Espírito. Somos santuário de Deus. Ora, para aqueles que muitas das vezes confiam mais no homem do que verdadeiramente na palavra de Deus, vejamos isto. Posso eu ir levar este templo, este santuário de Deus, a dobrarmos-nos, a ajoelharmos-nos, a cultuar, a orar ou rezar à carne, ao homem, à mulher ou a santos? Veja o que a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 6, 15 a 18. 2 Coríntios 6, e então diz em 2 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 15 ao 18. E que concórdia há entre Cristo e Belial, ou que parte tem o fiel com o infiel? E que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo de Deus vivente. Como Deus disse, neles habitarei, e entre eles andarei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, povo exclusivo de Deus. Pelo que saí do meio deles, e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis em nada imundo. E eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Agora vejamos logo seguido o capítulo 7, o versículo 1. Ora, amados, pois que temos tais promessas, purifiquemo-nos de toda a imundície da carne e do Espírito, aperfeiçoando a santificação no temor de Deus. Então temos que realmente nos mantermos limpos e incorruptíveis. Santuários completamente puros, em que verdadeiramente, ao sermos direcionados, impelidos e aconselhados pelo Espírito de Deus, mantenhamos apenas e exclusivamente a nossa comunhão com Deus Pai e com o seu Santo Filho Jesus Cristo pela unidade do seu Espírito Santo. Não há outro caminho que possamos percorrer, a não ser aquele caminho que Jesus traçou nele, Jesus Cristo, pela cruz, para que verdadeiramente Deus nos possa achar a cada dia verdadeiros adoradores em espírito e em verdade. Por exemplo, muitos confessam e recebem o Senhor mediante a fé, mediante a graça, e depois deixam-se levar por outros tipos de evangelho, embora não haja outro evangelho como vamos ver em Gálatas. Logo a seguir, amados, a 2 Coríntios. Gálatas, capítulo 1. E versículo 7. Mas vejamos o 6 para possamos nos situar e entender um pouco melhor. Maravilham-me que tão depressa passastes daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro. Não há outro evangelho, amados.
mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o Evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro Evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, maldito. Diz a palavra que aqueles que assim ensinam, fora da sã doutrina de Deus, sejam malditos, anátema. Então, podemos nos questionar e perguntar: o que está saindo dos seus corações para o povo? Para o povo que os escuta, o que terá saindo? Certamente, maldição. Por isso nós vemos tantas coisas fora do contexto da palavra de Deus. Não que sejamos donos da verdade, mas que nos esforçamos-nos por ouvir a graça de Deus em nós, pelo seu Espírito, ouvindo a sua voz e cumprir a verdade do Evangelho. Por isso nós temos também, não para criticar, mas também para exortar a qualquer um que esteja fora do contexto da sã doutrina de Deus, realmente seja inspirado por Deus ao arrependimento e à genuína conversão ao Evangelho de Cristo. Então, se essa pessoa é anátema, maldita, pode sair só do seu coração maldição, engano. Então, ou sai, ou pode sair pelo Evangelho, a sã doutrina de Deus, luz, ou então, se não for o falso Evangelho, trevas, isto é, obras más, contrárias à natureza e à palavra de Deus. Ou sai graça pela sã doutrina de Deus, ou sai maldição. Vejamos agora a parábola do administrador infiel. Jesus falava aos discípulos não em um lugar oculto, pois os fariseus também ouviam a palavra de Deus, falada por Jesus Cristo. Abramos a palavra de Deus, por favor, em Lucas 16. Lucas. Versículos 11 a 13. Então, em Lucas, esperemos que é fácil, os irmãos estão situados, em Lucas 16, versículos 11 a 13, diz o seguinte: pois se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? Então quer dizer que alguém que porventura não deve fazer, mas se enriquecer com riquezas injustas, deve-as realmente consagrar de modo legítimo diante de Deus. Deve fazer o bem com essas riquezas injustas. Porque senão, quem confiará as verdadeiras riquezas se eles depois terem algo de útil e de proveitoso, não aproveitam para realmente fazer o bem? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Eu vou aqui levar para um certo parâmetro, que é o seguinte: se Deus, pelo seu Espírito, nos concede os seus dons, para que ministremos a favor uns dos outros no ministério, ao congregar-nos, como é devido, se esse irmão ou essa irmã não põe aquilo que é do alheio, que é de Deus, dado pelo seu Espírito, para que ele faça a obra, como é que Deus lhe vai dar a verdadeira riqueza, uma vida eterna com Deus? É uma pergunta que fica no ar para cada um de nós poder questionar a nós próprios: será que o que Deus me tem dado pelo seu Espírito, os seus dons, as capacidades pelo seu Espírito, para eu servi-lo, para eu honrar, para eu partilhar com os meus irmãos os dons conforme Deus me deu, poder até reparar as deficiências, como Paulo chama, da nossa fé? Se nós realmente não pormos aquilo que é de Deus, o alheio, em prol do serviço a Deus, dos nossos irmãos, como é que Deus nos vai confiar a verdadeira riqueza? E agora eu pergunto: será que Jesus não sabia que os fariseus estavam ouvindo? Certamente que sim. Certamente que sim. Vamos continuar. Versículo 13 diz: nenhum servo pode servir a dois senhores,
Porque há de aborrecer-se a um e amar ao outro, ou há de chegar a um e desprezar ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Jesus elucidava aos discípulos, na certeza que sabia que os fariseus também o estavam ouvindo. Assim que Jesus diz estas palavras sobre servir a Deus e a Mamon, no versículo 14 diz o seguinte: e os fariseus, que eram avarentos, ouviam todas essas coisas e zombavam dele. Então nenhum servo pode servir a dois senhores. Então o que é que acontece aqui? O que acontece aqui é que não devemos servir a dois senhores. Ao deixarmos cooperar, ao deixarmos de cooperar no reino de Deus, conforme a prosperidade de cada um, e isto pode ser segundo os dons que Deus nos tem abençoado, que é a riqueza de Deus para connosco e para com o seu povo, ao deixarmos de obedecer de abençoar o nosso próximo, saímos debaixo do senhorio de Cristo e nos submetemos a Mamon. Quando o irmão tem capacidade de poder abençoar aquele irmão que está em necessidade e não abençoa, está a servir a Mamon, não pode estar a servir a Deus, visto que não abençoou o irmão. Pois havendo somente dois senhores, ao não servirmos um, estamos a servir o outro. Da mesma forma, muitos líderes, mediante o Evangelho, servem a sua própria cobiça. Não servem a Deus, mas sim a Mamon, ao seu próprio ventre. No versículo 14, vimos que os fariseus zombavam deles. Então, vejamos o que diz aqui na nota. Muitos de nós temos a Bíblia Pentecostal e estamos a segui-la. Vejamos o que diz em Lucas 16,14, o que é que diz a nota. Avarentos. Os fariseus consideravam as riquezas uma bênção divina, derivada da sua observância fiel da lei. Zombavam de Jesus, que era pobre, porque consideravam que sua pobreza era um sinal de que Deus não o honrava. Será que o irmão já se viu assim nesta situação também? Uma vez ouvi um irmão contar que houve alguém que lhe disse que, vamos dizer assim, por esta palavra mais tenue, como é que eu posso explicar? Os protestantes estavam, a maior parte deles, com dificuldades financeiras. Para não dizer a palavra que a gente nos chamam, e realmente que, à partida, nós somos, não é? Embora não seja isto que nos salve, como o pastor muitas vezes tem dito, mas é o sermos filhos de Deus que verdadeiramente nos salva. Não é ser cristãos romanos, não é ser evangélicos, não é ser qualquer outra denominação, mas ser sim filhos de Deus. Então, nós podemos realmente, aos olhos do mundo, sermos pobres. Não termos uma suficiência que seja abrangente, como era dos fariseus naquele tempo, que reconheciam por eles serem ricos e bem abençoados, era Deus que os estava a honrar e que eles estavam fiéis e dignos diante de Deus, o que não era verdade. Então, quem são aqueles protestantes? São aqueles que obedecem ou aqueles que não obedecem? Será que nós possamos estar a obedecer a Deus? Somos protestantes? E então aqueles que não obedecem, são o quê? São fiéis ao Senhor? Não protestam com a vontade do Senhor, com a palavra de Deus? Não protestam? Cumprem o que Ele diz? Servem-no? Quem é que será aqui o protestante? Quem é que será aqui que protesta? E digo isto diante do Senhor. Porque verdadeiramente aquele que protesta é aquele que não está de acordo com a palavra de Deus, que não a cumpre. Aqueles que verdadeiramente cumprem a palavra de Deus e submetem ao Senhor de Cristo, esses são fiéis ao Senhor. Será que podem ser considerados eles os protestantes? Nós até podemos ser pobres na aparência, mas certamente somos ricos
na verdade, em Deus. Da mesma forma que Jesus, em 2 Coríntios 8:9, diz que, pois conheceis a graça de nosso Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. E da mesma forma, Paulo fala do mesmo modo. Se nós abrirmos a palavra de Deus em 2 Coríntios 6:10. Vamos outra vez a 2 Coríntios. Capítulo 6, versículo 10. É tremendo, irmãos e irmãs. A graça de Deus, na sua plenitude, num Filho de Deus, pode fazer coisas extraordinárias. Por isso nós gostamos tanto desta palavra de Deus, porque vemos que esta palavra ela transbordou do coração de Paulo através de um sacrifício vivo que ele tinha diante do nosso Deus. Por isso é tão agradável, porque realmente vê-se que há aqui amor na plenitude do coração de Paulo para com Deus, depois de ele realmente Deus lhe ter concedido o arrependimento para que ele pudesse vir a crer. Em 2 Coríntios capítulo 6, então, versículo 10 diz: como contristados, mas sempre alegres. Como pobres, Paulo não diz pobres, diz como pobres, ele não se sentia pobre. Como pobres, mas enriquecendo a muitos. Assim devemos ser nós a cada dia, amados. Temos o poder de enriquecer a muitos, se verdadeiramente permanecermos na luz como Ele está na luz. Temos que andar à luz da palavra de Deus, exalando e manifestando a luz da natureza de Deus, que é Cristo Jesus, a plenitude da divindade que nele está. E Jesus está em cada um de nós. Por isso é que tudo é possível ao que creio. Por isso é que Paulo dizia: Senhor, a tua graça me basta. Tudo o posso naquele que me fortalece. Então eu pergunto: que tipo de riqueza procuramos? Como o mundo a vê, aquela riqueza como o mundo a vê, ou verdadeiramente como ela é no reino de Deus? Que tipo de riqueza e de prosperidade nós queremos, amados? É verdade, amados. O mundo precisa conhecer a verdadeira riqueza. Mas para que a recebam, a igreja tem que se enriquecer em seu homem interior, no coração. Para que assim aconteça, o velho homem não poder estar a dormir, mas estar morto. O ego estar morto, anulado. Então hoje, que é sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, onde faz 2020 anos que o Senhor Jesus Cristo se entregou à cruz por amor de nós, por amor de Deus vivo, à sua glória. É muito boa altura para nos sondarmos e verificar se já determinamos, se determinamos e se determinaremos nele esse caminho da cruz ao nosso velho homem. Paulo dizia: dia após dia morro, porque decidi a nada saber entre vós. São a Jesus Cristo é este crucificado. Deus, Paulo, sabia que só podia confiar na plenitude da graça de Deus. É assim, para que nós possamos andar na luz, temos que confiar plenamente na graça de Deus em cada um de nós. Por isso temos que nos anular para que a graça se encaixe no nosso homem interior e possa manifestar o verdadeiro fruto do seu Espírito. E assim resplandermos a luz. Temos que fazer como diz em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois gumes e penetra ao ponto de dividir alma e espírito. Temos de dividir o espírito e a alma, entregar o espírito ao Senhor,
para que ele seja fortalecido pela união do Espírito de Deus e possamos atrair a nossa alma, porque com gratidão e amor ao nosso Deus, a obediência e levar a carne a mortificar-se a cada dia, obedecendo como ser incorruptível que nós devemos ser e manifestar essa natureza de Deus a cada dia, essa luz ao mundo e esse sal que Jesus Cristo precisa que nós manifestemos através do nosso coração, ao nosso próximo, ao nosso semelhante, às autoridades por Deus instituídas diante de nós. Porque Deus está presente em cada seu filho, em cada autoridade. E nós devemos reverência e temor ao nosso Deus. Temos que reconhecer que o Senhor de Cristo tem que ser tudo para nós. Porque nele também há o sim ou a amém em todas as promessas de Deus. Nele não há o sim e o não. Não há as duas coisas. Há só o sim. Também no nosso coração deve haver o sim a todo o propósito e todo o chamado de Deus. Amém. Mateus 5, 14. Mateus capítulo 5, versículo 14. Diz assim, Mateus 5, versículo 14, diz o seguinte: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Não devemos viver escondidos. Não devemos passar despercebidos. As pessoas realmente têm que ver em nós essa luz. Indicar o caminho que é Cristo, para que o percorram em verdade, para que possam ter neles a vida e a vida eterna. Amém. Temos que irradiar a luz pela comunhão do Espírito e no Espírito, a cada dia. Sabemos que a luz é a própria natureza de Deus vivo, foi manifesta em Cristo. Todo o fruto do Espírito, toda a sua bondade, toda a sua benignidade, toda a sua compaixão, toda a sua misericórdia, todo o seu amor pelo seu semelhante, pelo seu próximo. A natureza de Deus em cada um de nós deve e tem obrigatoriamente de produzir o fruto do Espírito. E a primeira grinda desse fruto, o primeiro fruto é a caridade. A caridade que é o amor abnegado, que é aquele amor que se sofre até em prejuízo de si próprio, por amor do seu semelhante e do seu próximo. Sofre em si próprio, para que o nome de Deus saia em tudo glorificado. Isso é caridade. É manifesto no seu corpo, a Igreja. Deve ser no seu corpo e na Igreja. Vejamos Colossenses 1:24. Colossenses. Vejamos se Paulo manifestava esse fruto, a caridade. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Ele padecia apenas por ele próprio? Não. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne. Cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a Igreja. Paulo amava de tal maneira ao seu Deus, que se entregava com amor e compaixão à sua Igreja. E vamos ver mais à frente. Amados, que Paulo, só neste versículo vemos que ele cumpria o primeiro e o segundo mandamento. Isto é, amava ao seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento, de todas as suas forças, e amava ao seu próximo como a si mesmo. Porque ele tudo fazia em prol da vontade de Deus e no amor ao seu próximo, à sua Igreja.
Porque Paulo fazia a obra desta maneira. Ele se esforçava sobremaneira em fazer aquilo que ensinava. Vejamos Colossenses 3:12. Dois capítulos à frente. Colossenses capítulo 3, versículo 12. Paulo dizia: revesti-vos, pois como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Então nós vemos aqui que Paulo, essa caridade dele, esse amor dele que ele tinha pela igreja, pelo seu Deus, reconhecendo o quão grande tinha sido a misericórdia de Deus para com ele, como ele se dizia, um dos principais pecadores, ou o principal pecador. Como ele derramava-se em entranhados afetos de misericórdia. É o amor mais profundo que vem das entranhas, por amor de alguém. Usava de benignidade, de bondade. Era humilde, segundo o coração de Cristo, manso e era bem longânimo. Como diz depois o versículo 13, para que nós suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Amém. Paulo dizia aos Coríntios, se vós perdoares alguma coisa, também eu perdoo, para que Satanás não ganhe vantagem, pois não lhes ignoramos os desígnios. E no versículo 14, a parte A do versículo diz o seguinte: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Além da própria caridade em Paulo, exalar todos estes atributos que diz aqui, todas estas qualidades, de entranhados afetos de misericórdia, de verdadeira santidade, de verdadeiro amor, de verdadeira benignidade, de humildade, mansidão, de longanimidade, ele dizia para que nos revestamos da caridade. Para quê? Para que os outros olharem para nós, vejam essa luz que transparece que é o fruto do Espírito, que é a natureza de Deus, para o nosso próximo, para o nosso semelhante. Temos que nos aperfeiçoar na luz de Deus, pela largura, pelo comprimento, pela altura e pela profundidade do amor de Cristo. Então vejamos agora Mateus, vamos a Mateus outra vez, capítulo 5, 16. Mateus. O Senhor continua a falar hoje à sua igreja. E este tempo, face a esta situação que está a acontecer pelas nações e nesta nação de Portugal, é o momento de verdadeiramente nós procurarmos mais Deus, meditarmos mais na palavra de Deus, tentarmos ouvir e esforçarmos para ouvir a voz de Deus, para que possamos entender o que Deus requer de nós neste momento. Então diz o seguinte, no Mateus capítulo 5, versículo 16, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Se ainda não vemos por meio de nós, o nosso semelhante, o nosso irmão a dar graças a Deus, amados, temos que perseverar mais em ouvir a voz de Deus e mortificarmos a carne, para que verdadeiramente possamos cumprir o propósito de Deus e poder atrair aqueles que estão de salvar à igreja. Amém, amados? Amém. Se nós queremos ver salvações, se nós queremos ver presenças em cada reunião, nós temos que verdadeiramente resplandecer como luz neste mundo. Só assim poderão ouvir, como ouviram a palavra de Jesus Cristo, assim poderão ouvir a nossa, porque nós estamos nele e ele em nós. Amém. Todo aquele que ainda não resplandece esta luz é hora. E aquele que resplandece a luz continua a perseverar,
a melhorar a cada dia. O Senhor nos ama e a sua voz em conselho está sempre junto ao nosso coração. Apocalipse 22. Apocalipse 22, capítulo 11. E diz o seguinte: quem é injusto, faça injustiça. Ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Noutra tradução, diz o seguinte: continua o injusto fazendo injustiça. Continua o imundo ainda sendo imundo. O justo continua na prática da justiça. E o santo continua a santificar-se. Somos sempre chamados a irradiar a luz de Cristo, a resplandecer em sua luz e a brilhar cada vez mais. Vejamos 1 João, é perto, um pouquinho atrás, capítulo 3. Versículo 2, 1 João, capítulo 3, versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele. Porque assim, como é, o veremos. O versículo 3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Primeiro, no versículo 3 podemos entender que o propósito, a determinação, o alvo que nós devemos ter é sermos semelhantes a Ele, a Cristo. O segundo, versículo 3, purificar-nos a nós mesmos como Ele é puro. Um coração puro, pureza. Ao contemplarmos Jesus, podemos compreender e estudar e discernir, primeiro, o que Ele fazia, por meio de um coração puro. Procurava ouvir a voz de Deus. A sua pureza era manifesta da maneira como obedecia à sua voz. Segundo, não havia um limite de tempo para estar com o seu Deus, para estar na sua presença. Terceiro, sempre imitava Deus nas suas obras. Aquilo que via Deus fazer, ele o fazia também. Por isso é que mesmo como homem, ele era a luz do mundo. Se acreditarmos que o maior de todos, o melhor de tudo, o melhor de todas as coisas, está em cada um de nós, podemos e devemos, na nossa luz, brilhar diante dos homens. As trevas, as más obras, atraem morte. Mas a luz, as boas obras, dão vida e vida eterna. Se permanecermos como luzeiros, se cumprirá em nossas vidas e neste tempo o que Deus falou e fala em Isaías 40. Vamos lá, Isaías. Isaías 40, versículo 5. Unidade de Cristo, ouçamos a palavra do Senhor. Todos aqueles que nos escutam, ouçamos a palavra do Senhor. Diz o seguinte: e a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isto. Amém. Amém? Então a glória do Senhor se manifestará.
quando nós começarmos genuinamente a resplandecer na luz de Deus, na luz de Cristo. Como ouviram a palavra do Senhor, também ouviram a nossa. E o Senhor atrairá à Igreja, genuinamente, todos aqueles que são de salvar. Amém. Não esquecendo que Deus nos diz: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Quem crer será salvo, pois quem não crer será condenado. E os sinais serão àqueles que crerem. Em meu nome expulsarão demónios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. Se há uma coisa mortífera, não será mal algum. E se impuserem mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas, porventura, não vos zangreis, porque os espíritos vos submetem, mas porque o vosso nome está arrumado nos céus. O nosso principal foco seja sempre o propósito, a vontade, a palavra de Deus. Há tempo determinado para todas as coisas debaixo do céu. Então, seja este um tempo que verdadeiramente temos a boa consciência, um coração deleitosamente puro, que se agrada do Senhor, que se agrada de Cristo, do Evangelho e da direção e da inspiração do Espírito de Deus, para que façamos a obra nesta terra. Amém. Amém? Amém. Então, amados, com esta palavra eu termino aqui esta mensagem. Espero que nos possamos sentir mais incentivados a permanecer fiéis do Senhor, porque Ele sempre é fiel connosco. O Senhor é fiel a Ele próprio, não se pode negar jamais a Ele próprio. E Ele continua a ser o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus de misericórdias, é verdade, mas não esqueçamos que Deus também é santo. Deus é justo. E Deus ama aqueles que o temem e tremem diante da sua palavra. Amém. Amém, amados. Então, nesta noite, como é costume em cada reunião, temos sempre uma mensagem. É muito pequenina, porque eu vou aproveitar um versículo. Aproveitar não se aproveita, quer dizer, não é bem eu aproveitar. É falar realmente aquilo que Deus fala hoje à sua igreja. E Deus fala um versículo que eu já falei, e vou falar agora, mas de uma maneira um bocadinho mais abrangente, acerca das ofertas e de finanças do povo de Deus. Abramos a palavra de Deus em Lucas 16:12. Por favor. Lucas 16:12. Nós sabemos, povo de Deus, que o Senhor nos diz para que tragam à casa de Deus os dízimos do Senhor e as suas ofertas alçadas. Somos convidados pelo Senhor a trazer à sua casa os seus dízimos, as suas ofertas. Poderão muitos não concordar com esta situação, mas eu quero fazer lembrar a todos esses irmãos ou esses irmãos crentes que creem que realmente Deus é com eles e que eu creio que eles também o amam de verdade, por isso não estariam, porque senão não estariam a ouvir, portanto, esta mensagem, que a questão dos dízimos e das ofertas, Deus convida o seu povo, aqueles que reconhecem que são filhos de Deus, esses Deus os convida a trazer os dízimos e as ofertas à casa de Deus. Todos os outros não se precisam de preocupar em demasia. Só precisam realmente de tentar preocupar-se em chegar ao arrependimento e à conversão do Evangelho à palavra de Deus Cristo. Então, se Deus a nós, sua Igreja, nos convida a trazer à sua casa os seus dízimos e as suas ofertas, para que a casa do tesouro da unidade de Cristo e de todo o ministério de Cristo Jesus, não só em Portugal, em todos os seus mundos, tenha mantimento e abundância para qualquer das necessidades, porque Deus promete que a porta que Deus abre, Deus não fechará. Diz o seguinte: se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Isto é, pensemos desta maneira, amados. Se aquilo que é devido a Deus, que é de Deus, porque os dízimos e ofertas não são nossas, são de Deus. Aquilo que é de Deus, o alheio que é de Deus, se nós não formos fiéis em levar à casa do Senhor aquilo que é devido ao Senhor, como é que Ele nos vai confiar a verdadeira riqueza para que possamos entrar no gozo do Senhor? Como é que Ele nos vai dar a verdadeira prosperidade de Deus, a prosperidade do seu reino? É o que diz aqui, amados.
Se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nosso por direito como herdeiros e co-herdeiros com Cristo. Temos direito à herança, é verdade. Mas temos o dever de obedecer ao chamamento à palavra de Deus. E assim, de coração e gratos de alma e coração, sabendo que o Senhor sempre nos dá numa medida infinitamente maior do que possamos ter ou pensar, Ele aumentará a nossa sementeira para que sempre possamos poder ter uma boa colheita. Então, é o Senhor também que repreende o devorador a todo aquele que realmente é fiel no seu dízimo e na sua oferta. Então, nesta noite, somos convidados realmente a trazer à casa do Senhor, ou, como nós nesta situação agora estamos, guardarmos e, em tempo oportuno, podemos, a melhor maneira talvez seja transferido para a conta do Ministério, dando conhecimento ao pastor, como eu já fiz antecipadamente, por isso eu não tenho aqui envelope para não ser achado hipócrita, amados, porque realmente se eu já fiz o meu dever, então não tenho aqui envelope hoje, porque antecipadamente realmente eu o fiz. E creio que muitos irmãos também já o fizeram. Mas eu convido todos os irmãos realmente a permanecermos fiéis ao nosso Deus. Lá por não estarmos unidos presencialmente, portanto, a casa de Deus tem que ser mantida. O propósito de Deus tem que ser cumprido, que é sermos fiéis ao nosso Deus, para que todo aquele que o honra, Deus o honrará. E para que já realmente sejamos honrados pela fidelidade de Deus para connosco, também temos de ser fiéis com Deus. Amém? Amém. Então, eu pedi aos irmãos que realmente assim o fizessem nesta noite, segundo a prosperidade de cada um e segundo o que verdadeiramente sentirem-se gratos e cooperadores do Evangelho e do engrandecimento do Reino de Deus. Eu sei que